Primavera Saúde no ar. E você toma cuidados diariamente na hora de preparar os alimentos para as refeições? Pois é, existem diversas maneiras de evitar que você sofra com a intoxicação alimentar. E esse é o tema de hoje, segurança alimentar. E estamos recebendo a doutora Paula Olivo, que é nutricionista. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Muito obrigada, Morgana. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui. Legal. Doutora, para a gente iniciar esse bate-papo, né, o que seria exatamente essa manipulação de alimentos, né? Vamos explicar de uma maneira já geral, né? Isso. Eu, enquanto nutricionista, prezo pela qualidade dos alimentos, né? Tanto do ponto de vista nutritivo, nutricional, como também o aspecto segurança alimentar, porque o alimento não basta ser gostoso, ser nutritivo, ele precisa ser seguro, para que a gente possa realmente, para que ele possa realmente favorecer a nossa saúde. Então, é um tema muito importante, né? Eu tenho a alegria de participar desse projeto no shopping dela. Já desde 2011 a gente tem um projeto que a gente desenvolve com o título de Dela Alimentos Saudáveis e com o objetivo justamente de priorizar a alimentação saudável, né, para todas as pessoas que consomem os alimentos produzidos lá no shopping. Quais são os principais cuidados, né, que uma dona de casa, uma mãe, enfim, que está realizando realmente a alimentação, é responsável para realizar essa alimentação, tenha os cuidados adequados na hora de manipular os alimentos, né? Isso. Em casa, normalmente a gente se sente mais à vontade, né? O alimento que nós estamos preparando são para que a gente mesmo coma. Então, é diferente de um restaurante, de um estabelecimento comercial, onde tu tem que preparar comida para outras pessoas. Mas não deixa de ter a mesma importância, né? Nós precisamos também ter condutas adequadas ao preparar o nosso alimento. De todas as condutas que a gente pode adotar, a principal é a lavagem de mãos. Eu considero como a lavagem de mãos, porque a nossa mão é o principal veículo de contaminação para os alimentos que a gente ingere. Então, ter uma adequada higiene das mãos, do ambiente também, onde a gente vai manipular o alimento preparado. Evitar o uso de panos, especialmente panos, o uso sem nenhum tipo de restrição de panos, né? Esses são alguns cuidados. A higienização adequada das hortaliças que vão ser ingeridas, a higienização adequada dos alimentos que vão ser preparados, né? Então, tem uma série de cuidados que a gente precisa ter, mas eu acho que de todos eles, a manipulação, a palavra manipulação lembra mão, né? Então, de todos os cuidados, a mão se torna o principal. E como evitar uma contaminação, né, doutora? Tem uma maneira, um segredo, vamos dizer assim, chave para essa situação? Primeiro de tudo, né, ter essa conduta de higiene dentro de casa e também escolher alimentos adequados, né, saber escolher o alimento desde o momento que a gente compra, né, ter esse olhar da segurança, né, saber escolher um fornecedor adequado, eu saber comprar um alimento e saber enxergar um alimento que tem uma qualidade nutricional melhor, que está dentro de que está em estado de conservação melhor. Também o armazenamento dentro de casa, né, dentro da nossa geladeira, ou do nosso armário, do freezer. Enfim, existe um tempo para a gente armazenar os alimentos. Então, a gente precisa respeitar tudo isso, né? Além de toda a higiene durante o preparo. Falando nesse ponto, já que tocou na questão do armazenamento dos alimentos, qual seria a maneira mais correta de realizar esse procedimento? Então, que é tão comum, né, no dia a dia de casa. Isso, muitas vezes a gente vê condutas bem erradas, né, dentro das casas das pessoas, como, por exemplo, deixar o alimento muitas vezes em cima do fogão, né, porque imagina que aquilo não vai estragar e muitas vezes, e com certeza estraga, né, a gente precisa cuidar muito da questão tempo-temperatura. Então, nunca
entre outros fatores, mas a gente nunca deve deixar o alimento exposto a uma temperatura a uma temperatura inadequada sem necessidade, né? Então, o mínimo possível, né, que ele esteja nessa temperatura que favorece o crescimento bacteriano. Então, o armazenamento sob refrigeração, que seria de um alimento, por exemplo, que eu preparei na hora do almoço, ou que eu preparei, enfim, em qualquer momento do dia, a gente precisa conservá-lo sob refrigeração. A legislação fala em torno de 4 até 5 dias, mas isso é muito, na nossa realidade, isso seria se o alimento foi preparado realmente em condições ideais. Mas no shopping, inclusive, a gente costuma orientar que eles guardem por no máximo 2 dias, porque existe muito a questão de como está esse equipamento que vai refrigerar, a qualidade, de como é que se realmente ele vai manter a temperatura adequada. Então, a gente costuma indicar que encurte um pouquinho esse período, né, que o alimento seja preparado e consumido em não mais do que 2 dias. No dia a dia das nossas casas, a gente pode aplicar isso também. E como deve ser armazenado? Existe algum critério que deve ser utilizado, como tipo, pote de vidro, pote de plástico, ele deve estar sempre bem lacrado? Como é que funciona, doutora? Isso. Nós recomendamos que o armazenamento seja feito em recipientes de vidro, até porque o vidro ele acaba tendo uma menor troca com o alimento, diferentemente do plástico, né, que a gente acaba contaminando o alimento com algumas partículas e que são tóxicas para a gente. Então, recomendamos que seja armazenado num recipiente de vidro e fechado. Sempre lacradinho. Sempre fechado. E a gente seguindo esse mesmo rumo, né, falando em itens e acessórios de cozinha, uma questão que às vezes até é preocupante são as tábuas de carne, né, onde acaba cortando carne, os vegetais, enfim, toda a alimentação às vezes acaba passando por essa tábua. Isso. Qual é a maneira correta e qual seria a tábua indicada, né, nessa situação? Nós precisamos evitar o uso de utensílios de madeira, né, nas nossas cozinhas. E eu acredito que essa ideia as pessoas já entenderam bem, porque a madeira ela é muito porosa e acaba, inclusive, se tornando um meio de contaminação também, né? Um meio de onde as bactérias também vão crescer. Então, a gente deve evitar esses utensílios de madeira, priorizando o uso de utensílios de plástico, nesse caso da tábua. E sempre, se a gente puder ter tábuas diferentes para manipulação de carnes, por exemplo, e tábuas para os vegetais ou tábuas para outros usos, é interessante, porque para que não haja contaminação cruzada entre, por exemplo, as bactérias presentes na carne, essas bactérias presentes na carne passem para, de repente, uma hortaliça que vai ser consumida sem nenhum tratamento térmico. Então, seria interessante que a gente tivesse tábuas diferentes, sim, mesmo nas nossas casas. Nos restaurantes e em estabelecimentos comerciais, a gente orienta que eles tenham realmente tábuas diferentes e, inclusive, com cores diferentes para ajudar nessa diferenciação. Tá? Nessa questão, a de madeira não é indicada, qual seria o mais indicado? Um plástico ou o PVC, né? Esse seria o material mais indicado para que não haja justamente porque na madeira ocorre essa proliferação bacteriana também. Na hora de fazer o supermercado, tem uma outra situação que também tem que ficar atento, né? Como encontrar latas que estejam amassadas ou danificadas. Não é aconselhável acabar levando esse produto para casa, né? Não, realmente. Justamente porque as latas, elas têm um revestimento, mas que para evitar com que aquele material metálico entre em contato com o alimento. Mas ao ser amassado ou essa lata perder a forma original, esse metal ele fica exposto, né, e pode contaminar o alimento, sim. Então, em muitos casos a gente vê até enferrujados, né? Enferrujados, isso. Então, tem que ter uma atenção realmente com dobrada. certeza, com certeza. Tudo bem. A gente já continua falando sobre esse assunto, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí.
Estamos de volta, o tema de hoje é segurança alimentar. Estamos recebendo aqui a doutora Paula, né? Doutora Paula, continuando essa nossa conversa, né? Quando vamos nos alimentar fora de casa, né? Então, a família vai ser reunida, vai acabar realizando a refeição em restaurante. Quais são os cuidados que devem ser tomados, né? O que exatamente deve ser analisado neste momento? É muito importante esse olhar do cliente, realmente é muito importante. Até porque por causa esse olhar do cliente mais criterioso, mais exigente, que realmente vai fazer com que essa cultura da higiene alimentar aconteça no nosso dia a dia, né? Nos estabelecimentos comerciais, para que essa cultura da higiene realmente aconteça. Ao sair de casa, acho que para que as pessoas possam escolher bem, elas devem observar nos ambientes esse cuidado, esse esmero, né, das pessoas que trabalham, o asseio pessoal, acho que é o asseio, né, do pessoal, das pessoas que trabalham, né, das pessoas que trabalham no restaurante, como é que elas, além de toda a questão de atendimento e qualidade que todo mundo precisa, mas especialmente como é que aquela pessoa se veste, as mãos dela principalmente, como estão as unhas dela, estão aparadas, estão limpas, estão sem esmalte, como é que está o cabelo, né? Isso a gente costuma enxergar bem o uso de touca, né? Se as pessoas estão usando touca, se o cabelo está todo protegido, né, pela touca. Então, observar o uso de uniforme, se o uniforme está limpo. Acho que é a primeira coisa que a gente consegue observar. Além de tudo, o ambiente, né? O ambiente, se está limpo, se de uma forma geral está bem iluminado. E acredito que são as coisas que as pessoas têm mais acesso, né? Se tiver a oportunidade de conhecer a cozinha, seria muito interessante, mas normalmente nem sempre a gente tem essa possibilidade. Agora tem como a gente falar um pouquinho sobre intoxicação alimentar, doutora? Sim. Poderia explicar exatamente o que é uma definição do que é intoxicação alimentar? Isso. A intoxicação alimentar, ela é produzida são sintomas que o nosso corpo acaba são sinais e sintomas que o nosso corpo dá após a ingestão de um alimento contaminado, né? Contaminado pelo quê? Por bactérias, por fungos, por vírus, né? Parasitas, enfim, né? O nosso corpo ele pode ter o nosso alimento ele pode estar contaminado por esses micro-organismos que a gente não enxerga, né? Então, à medida que a gente ingere esse alimento contaminado, a gente pode produzir esses sintomas, que normalmente estão relacionados ao trato digestório. E o que pode acabar causando? Na maioria das vezes, vômitos, diarreias, dores abdominais, dores de cabeça, e em casos mais graves, desidratação, e em casos mais graves até mesmo a morte, né? Em alguns casos, né, dependendo da pessoa que foi acometida por essa intoxicação alimentar, ela pode vir a perder a vida. É muito sério realmente, né, os cuidados que a gente precisa ter, e a gente conscientiza muito essas pessoas, né, nos treinamentos que nós fazemos, porque realmente é uma responsabilidade muito grande lidar com o alimento, porque nós não sabemos quem está comendo a nossa comida. As pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais. Uhum. Então, nós podemos ter grupos de risco, né, consumindo o alimento que a gente gera. Aparentemente, as pessoas são saudáveis. Todas as pessoas, aparentemente, podem ser saudáveis. Mas, muitas vezes, nós temos ali gestantes, crianças, idosos, pessoas em tratamento com medicações muito fortes, né, como quimioterápicos, por exemplo, que diminuem a imunidade dessas pessoas, né, ou pessoas pela condição de saúde, por apresentarem alguma doença, né, têm um sistema imunológico comprometido. Então, nós temos que se antecipar a isso. Nós não sabemos realmente
não sabemos quem são as pessoas que estão ingerindo. Então, nós temos que ter todo o cuidado, né, para poder atender bem essas pessoas e não provocar um problema muito sério. Agora, quais são os fatores, né, que podem acabar sendo fundamentais no desenvolvimento, né, dessa contaminação? A má manipulação inadequada, começando pelo manipulador, né, pelas mãos, que é o principal instrumento de trabalho do manipulador. Então, ele precisa ter esse cuidado com a higiene pessoal. O ambiente também, onde ele manipula, é muito importante, né? A forma como ele manipula, se ele executa os procedimentos necessários, né, para a higienização do ambiente ou dos alimentos que ele vai manipular. Então, a gente costuma dizer que existe um ciclo de preparação dos alimentos, e esse ciclo ele precisa ser cuidado desde o início, desde a aquisição do produto, desde a escolha do fornecedor, até a distribuição, que é quando o alimento chega na mesa do cliente, né, na mesa da pessoa. Então, são uma série de cuidados, né, uma série de pontos críticos aí nessa cadeia de preparação do alimento, que precisam ser tomados, precisam ser cuidados. O alimento ele pode ser contaminado em qualquer fase, doutora? Seja desde o plantio até a preparação dele? Sim, em qualquer fase. Por isso que é todo o ciclo de preparação do alimento, desde a compra, desde o momento da aquisição. Então, a gente precisa fazer uma boa escolha de um bom fornecedor, a forma de entrega, como é que é feita, a forma de recebimento, como é feita, de armazenamento, nós precisamos cuidar muito a forma como esse alimento vai ser manipulado, né, como é que vai ser feito o pré-preparo e o preparo desse alimento, se vão ser seguidas todas as normas de higiene, como é que esse alimento vai ser exposto para consumo, né, em que forma, em que temperatura, né, então são uma série de cuidados né, eu costumo dizer nos nossos treinamentos que a gente precisa se antecipar ao problema. Então, não adianta eu cuidar lá no final e não cuidar do início da cadeia. Eu preciso cuidar desde o início até o final, para que a gente possa evitar os problemas. Você acabou citando, quando a gente acabou falando em comer fora, que tem que como serve a um público de uma maneira geral, né, tem que ter muito cuidado com quem está sendo servido, né? E a gente acaba entrando nesse tema porque existem alguns fatores de risco, né? E aí entra a questão principalmente dos idosos, das gestantes. Como nesse caso, qual é o risco, né, que está sendo colocado para esse público, né, doutora? São pessoas mais suscetíveis a desenvolver, eles têm uma menor capacidade de se defenderem dessas contaminações. Uma pessoa saudável, ela pode ter os efeitos, pode ter, né, os sinais e sintomas, mas se recupera muito bem. Agora, uma pessoa que faz parte de um grupo de risco, como um idoso, como uma criança, um gestante, ou uma pessoa que tem uma imunidade suprimida, ela não vai reagir da mesma forma. O organismo ele não vai ter, né, essa defesa tão forte, né? Então, ele pode apresentar os sintomas mais graves, né? Inclusive chegar à morte, né? Então é muito sério mesmo que nós temos muitos casos, né, que acontecem todos os dias, né? Muitos deles não são relatados, né? A gente não fica sabendo, mas muitos a gente fica sabendo. É muito simples a gente colocar na internet e ver vários casos de intoxicação alimentar né, e toda a repercussão que isso gera para o estabelecimento, principalmente para a pessoa para a pessoa ou para as pessoas, né, que ingeriram esse alimento contaminado. Muito bem, a gente já continua com o assunto. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta. O tema de hoje é segurança alimentar.
Bom, doutora, a gente acabou falando um pouquinho sobre essa situação de às vezes escolher um lugar fora para se alimentar, tem que ter vários cuidados, mas agora focando novamente na questão da intoxicação alimentar, quais são as ações que acabam botando mais em risco as pessoas para acabar contraindo a doença, né? A manipulação inadequada, né? A falta de cuidado, né, com a manipulação. Muitas vezes os manipuladores levam para o estabelecimento onde trabalham manias, podemos dizer assim, como se estivessem na sua cozinha de casa. E isso não pode acontecer, né? Então nós tem que tirar a ideia do manipulador, aquela ideia da cabeça de que nós estamos num ambiente de cozinha doméstica, onde na nossa casa a gente pode, né, a princípio fazer o que a gente quiser, porque é a gente mesmo que vai comer. Mas num ambiente onde outras pessoas, né, onde terceiros irão comer, onde outras pessoas estão pagando para isso, nós somos responsáveis pela alimentação de tantas outras pessoas. Então precisa sair essa ideia de que nós estamos na nossa cozinha. Não, lá é uma fábrica de produzir alimentos. Então, um restaurante é uma fábrica de produzir alimentos onde precisam ser colocados em prática procedimentos, né, procedimentos operacionais padronizados, né, que nós temos, né, direitinho. A legislação, inclusive, nos exige tudo isso, né, esses procedimentos operacionais padronizados, entre outros documentos também. Então, dentro de uma cozinha onde se tem essa cultura, né, a coisa funciona bem. Mas quando a coisa acontece de uma forma sem seguir esses procedimentos, sem ter esses cuidados, é onde vem todo o risco, né? Então, a gente precisa comer em estabelecimentos onde tem esses cuidados, né? E a questão é como saber isso, né? Foi o que a gente comentou no último bloco, né? De observar, né, observar como que as pessoas que vêm nos servir, como que as pessoas que trabalham naquele ambiente se vestem, se portam, como a questão higiênica também de cada um deles, do ambiente, para que a gente possa fazer uma boa escolha. E qual é o momento adequado, né, de procurar um médico? A pessoa acabou comendo fora, acabou tendo a intoxicação alimentar, tem os sintomas, mas às vezes as pessoas dizem, não é nada. É para procurar exatamente no primeiro sintoma já o médico? Isso, exatamente, porque muitos sintomas aparecem poucas horas depois, né? Então, quanto antes se agir, melhor. Quanto antes a gente tiver uma conduta terapêutica, melhor. Como é que funciona o tratamento nesses casos? Isso depende, né? O médico isso precisa ser avaliado por um médico, né, que vai fazer a avaliação dos sinais e sintomas e vai fazer a medicação naquilo que o paciente estiver precisando, né? Durante o tratamento, né, tem que ter algum cuidado especial com a alimentação? Sim, né, alimentos, dependendo do sintoma que a pessoa apresenta, uma sugestão seria uma coisa que é muito necessária, a ingestão de líquidos, porque geralmente a pessoa tem vômitos, diarreia e acaba se desidratando. Né, e consumir alimentos que não, como é que eu posso dizer, alimentos que não vão pesar, não é essa palavra, alimentos que vão favorecer o sistema digestório que já está debilitado, que já está, né, acometido. Então, alimentos mais leves, podemos dizer, alimentos que não vão exigir um trabalho maior do sistema digestivo. Ele já vai estar muito debilitado. Exatamente. Né? Bom, o que fazer para a gente acabar tendo uma prevenção, né? Se vendo longe dessa intoxicação alimentar? A primeira coisa, bom, na nossa casa mesmo tendo condutas mais adequadas, porque em casa mesmo a gente acaba tendo, né, nós sabemos que nas nossas casas essa contaminação acontece muito frequentemente. E também escolhendo melhor os ambientes onde a gente vai se alimentar. Agora eu queria falar um pouquinho sobre contaminação cruzada, né? O que é exatamente isso? Contaminação cruzada é eu passar
uma contaminação que está presente, por exemplo, na minha mão, para o alimento que eu vou preparar, né? Isso é uma contaminação cruzada. Eu estou passando os micro-organismos presentes na minha mão para aquele alimento. Então é eu transmitir a contaminação que está aqui para esse outro lado, né? Para esse outro objeto, para esse outro alimento. Então, por isso que eu disse, né, que a mão é um veículo muito importante, a nossa mão é um veículo muito importante de contaminação. Por exemplo, eu vou dar uma situação de contaminação cruzada, que isso não pode acontecer dentro das cozinhas. A mesma pessoa que manipula o dinheiro no caixa, ela não pode ser o mesmo manipulador, porque ela vai estar levando a contaminação que está nas notas de dinheiro para o alimento. Então, uma forma de contaminação cruzada. Outra forma de contaminação cruzada, um manipulador que não higienizou bem as mãos depois de ir ao banheiro, depois de usar o banheiro, e ao chegar na cozinha, ele acaba manipulando um alimento sem ter feito o devido procedimento de higienização. Então, ou mexi no lixo e toquei num alimento, mexi Então, tem N formas. Por exemplo, o uso da tábua para carne e depois eu vou usar a mesma tábua não higienizada adequadamente para fazer a manipulação de uma hortaliça, de algum outro alimento que não vai ter um tratamento térmico adequado. Qual é o perigo, né, de toda essa situação, doutora? É justamente a proliferação de bactérias, né? Eu transmito uma bactéria que está aqui para o alimento, bactéria que está na minha mão para o alimento, e ela vai se proliferando, vai se espalhando, né? E quando a gente vê essa bactéria, a gente acaba não tendo mais como controlar, né? E eu acredito que vamos voltar para o mesmo ponto, mas para evitar essa contaminação... Procedimentos de higiene. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Porque a gente já acabou falando do programa inteiro. Isso. Bom, doutora, foi um prazer recebê-lo no Primavera Saúde. Ele está chegando na reta final. Eu deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Morgana, muito obrigada por esse momento. Obrigada a todos da TV Primavera. Quero agradecer de modo especial também ao Shopping Dela pela parceria, por esse trabalho tão bonito que a gente executa lá desde 2011. E quero deixar, né, quero falar para os telespectadores, né, para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, a importância de cuidarem, né, da sua saúde, no sentido também de comer, de se alimentarem de forma segura, porque não adianta a gente ter um alimento nutritivo, gostoso, cheiroso, mas a gente ter um alimento contaminado, tá? Então, nós estamos lidando com coisas que a gente não enxerga. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado, todo procedimento de higiene é bem-vindo e todo cuidado precisa ser exercido. Acredito que seja isso. Muito obrigada, doutora Paula, por aceitar o nosso convite e participar do Primavera Saúde mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos para o nosso momento de reflexão? Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará e jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, versículo 22. O Primavera Saúde dessa semana vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.